E aí pessoal, tudo certo com vocês? Meio sumido por aqui, correria, eu não tenho o costume de postar muita coisa, então acabo me esquecendo, tenho um pouco de vergonha de aparecer aqui, mas vou começar a aparecer mais. Em algumas das últimas avaliações que eu fiz presenciais, as pessoas me perguntaram algumas coisinhas e eu decidi fazer esse vídeo, até mesmo por uma avaliação quando eu faço online mesmo pelo WhatsApp ou até mesmo aqui pelo Instagram. As pessoas meio que passam para mim de uma certa forma que eu entendo que eles acham que adestramento é uma mágica. E sempre foi assim, na verdade, no adestramento. As pessoas achando que vão contratar um adestrador, seja eu ou qualquer outro colega de profissão aí, que os seus problemas vão ser resolvidos. E não, não é bem assim que funciona. O adestramento ele é um treino. E ele é um treino que ele precisa ser praticado principalmente pelas pessoas que convivem com o cão, ou seja, os donos desse cão, as pessoas que vivem 24 horas por dia com ele. Eu só vou na casa da pessoa 2 vezes na semana e eu fico lá de 40 a 60 minutos com esse cão. Dá duas horas semanais, podemos concluir, né? Às vezes eu fico um pouco mais, às vezes eu fico um pouco menos. Tudo depende de como está o treino, de como está o cão reagindo, né? Que a gente precisa saber que cada cão ele é um indivíduo e todos eles são diferentes um do outro, independentemente se eles são da mesma raça ou se não são. Geralmente os cães que têm uma raça eles têm um certo padrão de comportamento, uma seleção, né? Para que ele tenha um comportamento padronizado dentro daquela raça, dentro de um trabalho que ele foi selecionado ou não. Mas todo cão ele tem a sua particularidade. Ele age de uma certa forma, ele tem um certo comportamento que é só dele. Tem certas coisas que ele vai fazer, outras coisas que ele não vai fazer. Isso tudo depende muito do indivíduo. Então a gente tem que respeitar isso, né? E principalmente o dono tem que respeitar. E fazendo as avaliações, eu prefiro fazê-la presencial. Geralmente eu não costumo dar muita informação pelo WhatsApp ou até mesmo aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, porque eu gosto de ver o comportamento do dono. Porque, querendo ser bem sincero com vocês, que eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça, eu não estou aqui para ficar mentindo, para tentar atrair cliente, enfim, eu não estou aqui para enganar ninguém. Não posso ficar passando a mão na cabeça para mim poder conquistar o cliente, porque eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para te ajudar a resolver o problema que tu mesmo criou, né? Involuntariamente, não estou dizendo que tu cria o problema porque tu quer, não, é porque falta o conhecimento, né? Falta o conhecimento, por isso que temos nós, os adestradores, né? Os educadores caninos, que dedicamos bastante tempo estudando, fazendo cursos, todos os dias buscando novos conhecimentos, conversando com outros adestradores, trocando ideia, planejamento de treino, metodologia, enfim, é um vasto conhecimento que a gente vai adquirindo todos os dias, né? Eu, no caso, eu tenho 6 anos já disso. São 5 para 6 anos. A idade que a minha cadela tem é a idade é o tempo que eu tenho de adestramento, que foi por conta dela que eu comecei nisso, né? Até eu tenho que aparecer mais com ela aqui, que eu quase não apareço, tem só uma foto dela. Mas isso a gente vai dando. Vamos fazendo isso conforme for passando aí as coisas e eu for aparecendo mais. Mas então é isso, gente. Tem que se dedicar bastante no treino. Não adianta só tu contratar um adestrador e só porque tu tá pagando ele, tu vai querer exigir certas coisas dele que não dá certo. E não dá certo. O teu cão ele nunca vai evoluir, ele nunca vai passar desse problema que ele tem. Ele vai piorar ou ele vai estagnar naquilo dali. E geralmente eles pioram, eles não ficam uh, menos bagunceiros, digamos assim, ou com menos mau comportamento. Eles tendem a evoluir isso, se tu não parar, né? Então é bastante importante seguir o que o adestrador te faz, te pede para fazer, né? Então por isso que eu trabalho com um contrato, né, de prestação de serviço, onde ali no meu contrato está tudo.
o que é para ser feito, o que tem que ser seguido, algumas regrinhas que elas precisam serem seguidas, e se caso alguma daquelas regrinhas ali o cão já tenha um comportamento estabelecido em cima daquela regra que eu proponho, eu acabo adaptando ela para que fique mais fácil. Vamos supor que eu boto ali que o cachorro ele não pode dormir na mesma cama, não pode ter acesso a subir na cama a locais altos. Se ele já tem esse acesso e a pessoa quer continuar dando esse acesso, essa liberdade para o cão, o que ela vai fazer quando ela não quiser que o cão tenha acesso a esses locais, no caso a cama, sofá, cadeira, enfim, seja lá esse local que tu deixa o teu cachorro compartilhar contigo, sofá, enfim. Não deixar o cachorro ter acesso àquele cômodo da casa ou aquele local ali da casa que tenha esse sofá, essa cadeira, essa cama que o cão vai subir. Porque aquilo ali foi um direito conquistado do cão. E depois que ele conquista alguma coisa e ele não tem uma educação, ele não tem uma rotina, ele não tem uma disciplina, ele não tem regras a serem seguidas, que é assim que funciona a matilha. Porque o cão ele não tem esse entendimento de ser humano que a gente tem, essa moral humana que a gente tem. Eles são animais irracionais. E por que eles são irracionais? Porque eles não têm esse poder de racionalizar as coisas que nem a gente tem. Isso aqui que eu tô falando pra gente é um diálogo, pro cachorro não, pro cachorro é só barulho. Ele não entende o que tu fala. Ele associa certas palavras a alguns comportamentos que ele tem a fazer durante o dia. Que repetidas vezes tu falou aquela palavra X para determinado comportamento dele e ele gravou. Porque é assim que eles aprendem, é assim que eles vivem. Eles vão gravando as coisas, eles têm uma memória fotográfica. Tipo, tudo que acontece eles batem uma foto, entre aspas, daquilo que aconteceu, ou eles gravam um som. E muitas vezes a nossa voz é o que eles gravam. Então a tonalidade da nossa voz é o que vai regir ali o que ele vai fazer. Se tu falar com uma voz bonitinha, ai que fofinho, meu filhinho, coisa e tal, assim, dependendo do certo comportamento, se tu falar desse jeito e tu usar uma palavra X naquele momento, aquilo vai ser um marcador para ele. Ele não vai entender a palavra, vamos supor o senta. Ele não sabe o que o senta é para ele sentar. Ele não entende a palavra senta que nem a gente entende. A gente sabe que o sentar é para sentar. Que a gente vai chegar num lugar e tu vai falar, ó, te senta aí. A gente pode falar isso pro cachorro, mas ele não tem o entendimento que a gente tem da palavra, do verbo sentar, digamos assim, né? Ele não tem esse entendimento. Ele associou o som, a tonalidade desse som que eu estou emitindo para aquele determinado comportamento. Por isso que tem um timing certo para te inserir o comando verbal enquanto tu está ensinando o cachorro, porque senão ele nunca vai aprender a sentar. Muitas vezes acontece da pessoa, mas eu ensinei meu cachorro a sentar. Como que ele aprendeu? Porque tu ficava senta, 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 parado na frente dele e repetindo isso, senta, 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 senta. O que aconteceu em algum momento que tu estava falando repetidas vezes o senta, ele encostou a bunda no chão e assim foi indo. Conforme tu foi falando senta repetidas vezes e ele encostou a bunda no chão e deu o tempo certinho de tu falar o senta e ele tem encostado a bunda no chão, ele foi marcando que toda vez que tu fala o senta é para ele encostar a bunda no chão. Isso é um atavismo, são funções biológicas que eles fazem sem saber que eles sabem fazer. Então pode ser, eu poderia falar madeira, poderia muito bem falar madeira, pedra e ele sentar, porque ele associou que encostar a bunda no chão é quando eu falo pedra ou eu falo madeira. É assim que funciona a cabeça do cachorro. Então não adianta tu contratar um adestrador e tu achar que o adestrador botou o pé para dentro do portão da tua residência que teus problemas acabaram. E não, porque muitos dos problemas que o teu cachorro adquiriu foi porque tu deixou, foi tu que ocasionou no teu cachorro. Por quê? Porque tu não tem o conhecimento de como lidar com o cachorro, do comportamento, como funciona, ler as expressões corporais do cachorro. As pessoas não sabem ler, muitas vezes muitas atitudes dos cachorros ele tá
ele está mostrando que ele não está gostando e a pessoa está achando que aquilo é uma demonstração de carinho, uma demonstração de afeto, é uma coisa fofa. E não é, por isso que acontecem muitos acidentes, por isso que tem muita criança que toma mordida, tem muita criança que muitas vezes é morta pelo cachorro por conta disso, pela falta de conhecimento. E isso não é uma coisa tipo horrível, eu tô aqui julgando. Não, eu não tô julgando, eu tô aqui para explicar, para ensinar as coisas para vocês. Então por isso que não dá pra te ficar com isso na mente que tu vai contratar o adestrador e teus problemas vão mudar. Não, tu tem que agir junto, tu tem que trabalhar junto. Tipo, eu sempre falo pros meus alunos, né? Tipo, eu tô ensinando, são meus alunos. Eu vou ensinar vocês a como lidar com o cão de vocês. Vocês vão passar por um aprendizado. Então eu sempre falo, para ter a máxima de resultados, para ter uma satisfação de 200%, tu vai ter que trabalhar junto comigo. Se tu não trabalhar junto comigo, tu não abraçar a minha ideia e fazer tudo certinho que eu peço, o teu cachorro nunca vai evoluir. Ele vai fazer tudo que ele tem para fazer comigo, porque eu vou fazer a minha parte muito bem feita. Eu sou muito perfeccionista. Eu vou fazer ela muito bem feita, eu vou fazer várias vezes para que aquilo fique bem fixado no cachorro. Só que se tu não tiver um vínculo com o teu cão, que na maioria das vezes as pessoas elas têm o cachorro, só que elas não têm vínculo nenhum com o cachorro. É apenas uma pessoa fornecedora de recursos, de coisas boas para o cachorro. Só que como não há uma cobrança, não tem regra, não tem uma rotina, não tem uma disciplina, não tem uma educação, ele não vê motivos para te seguir. Ele não vê motivos para te considerar um ponto de segurança, que tu seja um líder, que tu seja ali o alfa da matilha. Né? Porque foi assim que eles veem as coisas, eles não veem o mundo da forma que a gente vê. Eles veem o mundo de uma forma canina. Né? E na matilha canina é assim que funciona, é o líder e o liderado. Tem o casal alfa lá, ou a fêmea alfa, ou o macho alfa, e é ele que dita como tudo vai seguir, como tudo vai ser. Então é muito importante as pessoas aprenderem principalmente essa parte e aprenderem a lerem as expressões corporais dos cães, que isso evita muito acidente mesmo. Muitas vezes tu pode evitar uma mordida, tu pode evitar uma confusão entre os teus cães ali, uma briga, uma rusga entre eles, tu pode evitar se tu souber ler as expressões corporais. E é isso que eu faço, eu vou ensinando as pessoas, só que a pessoa tem que querer aprender, né? E algumas vezes acontece da pessoa não querer, tipo, eu vou na casa, explico tudo certinho, mostro o contrato, falo o que tem que ser feito, a pessoa aceita. Por quê? Porque ela quer se ver livre daquele problema. E só que ela não faz nada para se ver livre desse problema. Faz ali uma, duas vezes na semana ali uma coisinha ou outra, 5, 10 minutinhos, e isso não é o suficiente. Se tu fizer 10 minutos bem pegado, se torna o suficiente. Agora, se tu fizer 10 minutos de qualquer jeito, o cachorro não vai aprender contigo. Ele vai aprender a fazer comigo ou com qualquer outro adestrador, ele vai fazer tudo direitinho. Agora contigo ele não vai. Por quê? Porque eu crio uma ligação com o cachorro, eu crio um link, eu me conecto com ele. Por isso que eu sempre estou dando um petisco, estou dando uma ração, estou utilizando a ração, porque eles amam comer. Eu tenho estudos que comprovam que quando o cachorro engole a ração e ela chega no estômago dele, libera certos hormônios que ativam coisas boas no cérebro deles. Não lembro agora exatamente os termos técnicos de cada coisa, mas nos próximos vídeos eu vou falando direitinho para vocês. Estou explicando de uma forma mais ríspida, mais grotesca, assim, para ficar mais entendível. Mas isso tudo mostra que a ração é uma coisa muito boa. Alimentos são muito bons para te poder trabalhar o lado positivo do adestramento. Porque o positivo o adestramento ele consiste da parte positiva e da parte negativa, só que não é visto da forma como a gente entende o positivo e o negativo. O positivo ele aumenta e o negativo ele diminui. Então nós temos o reforço positivo e o reforço negativo, e temos a punição positiva e a punição negativa, só que não são vistas dessa forma.
A punição não é algo, nossa, eu vou ter que punir o meu cachorro. Não, não é dessa forma que muitas vezes alguns protetores, aí ativistas falam que a pessoa está punindo o cachorro, que está maltratando. Não, não é assim, gente. Ninguém está aqui para maltratar cachorro, para fazer coisas ruins para cachorro. Não é assim que funciona. Mas tu tem que se dedicar, ao fazer o melhor possível que tu consegue ali no que o adestrador está te passando, no que o educador canino está passando, seja eu ou seja qualquer outro. Se tu não fizer, tu não vai ter evolução, tu não vai conseguir ter um resultado bom com o teu cachorro, porque muitas vezes tu não tem ligação com o cachorro, e eu crio essa ligação. Eu necessito ter esse link, eu necessito ter essa ligação, esse vínculo com ele, para mim poder ensinar ele, para ele ver que eu sou uma pessoa que ele tem que seguir, para ele me ver como um líder, para ele me ver como um ponto de referência, como um ponto de segurança. E é isso que eu ensino para as pessoas. Eu vou ensinando, só que tem muitas vezes as pessoas elas não levam a sério. Que nem às vezes eu tô com algum cliente e falo, bah, mas é muita coisinha. Sim, é muita coisinha. Se tu não fizer essas coisinhas, tu não vai ter um resultado bom. Algumas vezes alguns cobram uma certa evolução, querendo terceirizar a culpa, tipo, querendo jogar para cima de mim, querendo falar que eu não tô, que de repente o meu serviço que eu tô fazendo não tá bom, mas não é. E muitas vezes o cachorro ele me fala, na maioria das vezes ele me fala, quando eu chego na casa ele me fala que se o cliente fez ou não. Claro que ele não me fala com palavras, mas eu vejo que o cachorro não passou por nenhum treinamento, que ali mal e mal foi feito um senta, um deita, um fica, mas não foi feito com uma certa cobrança. Claro, tu tem que fazer tudo no positivo, mas depois de um certo tempo, se o cachorro começa a errar, se tu começa a pedir para ele sentar e ele não senta, tu tem que corrigir ele. Não é que tu vai corrigir, tu vai corrigir na guia, dando um toque na guia, dando um toque com os dedos, que são duas formas que eu utilizo para corrigir. Não é todo cão que eu utilizo o toque para corrigir. Então tu vai corrigir de alguma forma, verbalmente ou com a guia. Se tu não fizer isso, o cachorro ele não vai entender que ele precisa sentar quando tu pede. Porque muitas vezes tu vai fazer no positivo, que é ele sentar e tu dar a ração. Muitas vezes eu vou pedir para ele sentar e eu não vou dar ração, porque senão o cachorro vai ficar refém. Que é assim que é o adestramento que eles falam que é o 100% positivo. O cachorro ele fica robotizado porque tudo ele faz só de petisco. E não é assim que funciona o adestramento. Tu não vai estar com um punhado de petisco no teu bolso toda hora, não dá. O cachorro ele tem que te obedecer, ele tem que fazer porque tu está pedindo para ele fazer. E isso tu só consegue fazendo um treino de 50-50, 50% positivo e 50% negativo. Quando ele fizer, tu vai aumentar. Ou seja, tu vai sempre estar pagando ele. Quando ele não fizer, tu vai diminuir. Tu não vai dar o reforço positivo. Tu vai corrigir ele verbalmente ou tu vai corrigir ele na gria, assim ele vai entender que ele tem que fazer. Então, se tu não fizer essas coisas direitinho, como o adestrador te pede, tu não vai ter evolução. E não adianta tu querer terceirizar a culpa, que já é tua, que o teu cão chegou no estado que ele chegou por culpa tua. Não adianta tu querer cobrar do adestrador que teu cão não está evoluindo se tu não fizer as coisas. Às vezes acontece, a pessoa tipo quer vir, ela não está conseguindo fazer as coisas, ela acaba ficando frustrada porque não consegue fazer, e é uma coisa que tu tem que insistir. Tu tem que esquecer a frustração e só conseguir fazendo. Seguir exigindo que o cão faça, seguir pedindo para que ele faça. Porque toda vez que tu recua um passo para trás, quando tu não dá certo, depois tu vai ter que dar 20, 30 passos até tu conseguir chegar aonde tu parou. Então é muito importante seguir bem direitinho as coisas que o adestrador está te passando, senão tu não vai ter evolução, senão tu só vai estar pagando pro adestrador e ali ensinar as coisas pro teu cão e ele não vai fazer contigo. E é por isso que eu trabalho com contrato e muitos outros adestradores estão trabalhando com contrato hoje, explicando bem direitinho. Por isso que eu prefiro fazer uma avaliação presencial, ir na casa da pessoa, explicar tudo certinho como funciona, porque por aqui muitas vezes eu não consigo fazer isso. Fica complicado de tu explicar certas coisas digitando. E se eu for fazer um áudio, vai ficar um áudio muito longo, que nem esse vídeo aqui ele vai ficar bem longo, mas eu preciso explicar bastante coisa. E eu não vou conseguir explicar tudo ainda, porque senão vai ficar um vídeo de 1 hora, que é geralmente o que eu levo numa avaliação, 1 hora, 1 hora e meia. Então por isso que eu sempre prefiro fazer uma avaliação presencial.
para mim poder explicar tudo bem direitinho e para mim ver se a pessoa vai querer fazer as coisas, porque muitas vezes ali só na avaliação eu já vejo se a pessoa vai querer fazer ou não. E algumas vezes eu vi que as pessoas não iam querer fazer o que eu estava pedindo, não iam querer fazer uma rotina consistente e disciplinada e regrada, tudo direitinho, e não ia querer mudar o comportamento dela, que é o principal que tem que ser mudado no adestramento, é o comportamento do ser humano com o cão. E eu acabava pegando para tentar ajudar o cachorro e tentar ajudar as pessoas, só que acabou acontecendo ali, depois de algumas aulas, as pessoas estavam querendo terceirizar a culpa, querendo jogar para mim, porque o cachorro não está evoluindo, porque nessas alturas do campeonato o cachorro já tinha que estar fazendo isso, já tinha que estar fazendo aquilo, só que a pessoa não faz com o cachorro. Vai ali e faz mal e porcamente, de uma forma rápida, de uma forma que não é clara e objetiva para o cachorro, porque na comunicação com o cão tu precisa ser bem claro e bem objetivo, senão ele não vai entender. Então as pessoas não fazem isso, não seguem isso e depois querem cobrar do adestrador. E isso não dá. Tá sendo injusto com o teu cão e injusto com o adestrador, que tá ali só para te ajudar, que tá ali para te auxiliar, para te ensinar a fazer tudo que é certo. Então, gente, se querem contratar um adestrador, tenham em mente que vocês vão ter que trabalhar bastante junto com ele. Vão ter que trabalhar bastante, senão não vai ter evolução, não vai acontecer nada do que tu tá achando que vai acontecer, porque não é um fantástico mundo de Bob, não é um Alice no País das Maravilhas que tudo acontece num passe de mágica. O adestramento não é isso. O adestramento é um treino, a mesma coisa se tem alguém de vocês aí que malha ou que pratica algum outro esporte ou que faz alguma coisa que é necessário tu fazer todos os dias para que tu tenha um bom desempenho. O adestramento é isso, é que nem uma academia. Se tu parar de malhar, tu vai voltar a ter o corpo que tu tinha antes de tu estar malhando. E o adestramento é isso. Tu aprende, segue a risca tudo que está te sendo passado e tu continua depois fazendo. Porque se tu não continuar fazendo, o cão ele vai acabar perdendo aquilo. Ele vai acabar esquecendo de uma certa forma. Tu vai ter que reativar tudo de novo. Tu vai ter que reprogramar o cachorro de novo. Então, sempre façam tudo certinho. Tenham em mente que vocês vão ter que trabalhar bastante para mudar o comportamento do cão. Principalmente mudando o comportamento de vocês, que é o grande problema. Que é o comportamento que o ser humano tem com o cachorro. Então tem que mudar ele drasticamente para poder ter bastante resultado. Para chegar no cão educado que tu tanto deseja, que tu tanto sonha.